Olá, boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma aula do Itadesp aqui pelo canal Teológico Voz Profética. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Rubens Santos e nós temos aqui para você, antes de você tomar conhecimento da nossa aula de hoje, que é a aula de Cristologia, Jesus no Getsemane. Nós vamos falar hoje sobre essa lição tão importante. Vale a pena dizer a você que nós temos à sua disposição o nosso material didático, esse daqui, ó. Esse é o material didático, os livros que você precisa para você aprender conosco o curso de bacharel em teologia. O curso básico são 20 livros, ok? 20 livros o curso básico, o curso médio 30 livros e o curso bacharel 40 livros, ok? Para você adquirir é muito fácil, é muito simples. É só você entrar em contato conosco e você vai adquirir cada livro desses. São 8 aulas. Na verdade, era para ser 4, porém, para não ficar tão extensa, nós resolvemos diluir as aulas em 8 aulas cada livro, para que você possa aprender com facilidade, com detalhe, e não ficar aquela aula tão extensa, né? Então tá aqui, ó, os livros, para que você possa adquirir. É fácil e prático e simples. Depois que você adquirir os livros, ler, fizer um provão, você recebe o certificado em sua casa pelo Instituto Teológico Itadesp, Instituto Teológico da Assembleia de Deus em São Paulo. Vale a pena você aproveitar essa riqueza de conhecimento. Tá aqui, tá bom, gente? Então vamos dar continuidade. Hoje, a aula de hoje é sobre Cristologia, tá? Nós estamos quase terminando o assunto de Cristologia. E assim que nós terminarmos o assunto de Cristologia, nós vamos para o assunto de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, tá certo? Então nós já vamos entrar dentro da matéria de Cristologia, nós vamos para a lição de número 4, ok? A lição de número 4. Mas nos vídeos, no caso, nós estamos na lição, na parte de número... parte 3, lição de número 4, exatamente, tá bom? Vamos falar sobre Jesus no Getsemane, ok? Então, vamos dar início a essa aula. Você que está chegando agora, seja sempre bem-vindo, é um prazer, uma satisfação tê-lo conosco nesta ocasião, onde quer que você esteja, tá bom? Vamos então para o conhecimento da palavra de Deus. Vale a pena dizer também que Deus nos livre da covardia que teme novas verdades, da preguiça que aceita meias verdades e do orgulho que pensa em saber toda a verdade, tá certo? Então, que você possa deixar aí frisado na sua memória estas frases tão importantes antes de nós começarmos a nossa aula. Então, vamos falar hoje sobre Jesus no Getsemane. Então, nós acompanhamos o material didático, que é esse daqui, ó, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Se nós tivermos preguiça de ler, nós não vamos aprender. Então, precisamos ler, meditar, que é ditar para mim mesmo, né? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos lá, então. Jesus no Getsemane. Getsemane, vocábulo proveniente do aramaico. Get-shemen, e significa um lugar de azeite. Inclusive, até fiz algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com você, meu amigo aluno, minha amiga aluna do Itadesp e do canal Teológico Voz Profética. Era um jardim, que no grego chama-se, ou denomina-se, Quepos, a leste de Jerusalém, além do Vale do Ribeiro de Cedron, próximo do Monte das Oliveiras, conforme registra em Mateus, capítulo 26 e versículo 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 30.
Ouça o que diz a palavra de Deus. Mateus 26:30 está escrito assim: e tendo cantado um hino, ou seja, e tendo cantado o hino, não sei que hino foi, saíram para o Monte das Oliveiras. Então está registrado em Mateus 26:30. Contrasta-se com o Éden, local onde o primeiro Adão foi vencido pela tentação. Em Gênesis, capítulo 3, vou até deixar marcado aqui, né? Gênesis, para a gente voltar nessa leitura. Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 11 e 12. Então vamos lá, Gênesis 3, 11 e 12. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, aqui a gente está vendo o jardim que Deus plantou no Éden, e em Mateus 26 e verso 30, nós vimos o jardim do Getsemane. São dois jardins, os dois maiores jardins da Bíblia, de maior relevância, de maior importância, de maiores significados. Então, olha que interessante. O jardim onde Adão pecou, Adão estava ciente de que ele não poderia comer daquele fruto, né? E agora nós estamos no jardim do Getsemane, onde Jesus está sendo ali prensado, como uma prensa o azeite. Jesus foi prensado no Getsemane, ok? Então vamos lá. Porém, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, prevaleceu. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 22, leiamos, vejamos. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 22, versículos 42 e 43 para a nossa meditação. Está escrito assim: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então, aqui em Lucas, capítulo 22, versos 39 ao 46, fala sobre Jesus no Getsemane. E nós lemos aqui os dois versículos específicos, que são o 42 e o 43 de Lucas, capítulo de número 22, onde fala do mesmo episódio, ok? Vale a pena dizer que este mesmo episódio está escrito em Mateus 6 e 26, Marcos 14 e 32 e João 18 e 1, também em outras passagens bíblicas no Novo Testamento, no livro dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Então, eu fiz aqui algumas anotações e vamos para as anotações, que são detalhes importantes para o nosso elevo espiritual. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele teve várias fases, né? Teve a fase da inauguração, a fase da popularidade, que foi a sua fase da fama, e teve a fase da rejeição. E nesse momento, Jesus está passando por um período muito difícil, prestes a finalizar a sua obra vicária, próximo a finalizar a obra da redenção na cruz. E antes da cruz, tem o Getsemane. E quando a gente fala de Getsemane, a gente está falando de obediência em relação ao ministério de Jesus. E quando a gente fala em Calvário, a gente está falando de sacrifício. E em todo o tempo todo, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E em nenhum momento Jesus falhou, mentiu, pecou ou titubeou em dois pensamentos. Não, ele sempre foi fiel em todos os sentidos, em todos os passos e aspectos. Ele não falhou em nada. Veio para cumprir a obra de seu Pai e cumpriu fielmente. Jesus não falhou em momento nenhum, até mesmo no momento de ser prensado, até no momento de agonia em que ele passou, em que ele sentiu uma agonia muito grande, uma tristeza na sua alma, conforme ele mesmo disse, precisava da ajuda, da companhia dos discípulos. Neste momento, inclusive, ele não titubeou em dois pensamentos, ele não falhou. Jesus foi fiel
em tudo em seu ministério. Então, ele começou. Muitas pessoas começam o ministério bem e terminam mal. Jesus começou bem e terminou bem. Muitas pessoas começam o ministério e não terminam, deixam a obra inacabada. Jesus não. Jesus, ele vai até o final e até dizer aquela palavra antes de expirar na cruz: está tudo consumado, né? Está tudo consumado. Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito, está tudo consumado. Então, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aquele que começou a obra é fiel para cumpri-la, para terminá-la, para concluí-la. Deus não deixa nenhuma obra inacabada. Quando ele começa, ele já tem o plano, projeto pronto e qual fim se dará aquele projeto. Então, Jesus veio com essa missão na terra e não falhou em momento nenhum. Ele foi fiel até a morte. O ministério de Jesus teve várias fases e nesta fase foi uma dos pontos mais cruciais do ministério de Jesus. Foi a fase da agonia, a fase da angústia, a fase do processo. Ele foi moído. O profeta Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Então, toda aquela agonia que ele iria passar carnalmente, toda aquela angústia, ele sentiu espiritualmente ali no Getsemane, ok? Vocês sabem disso, né? Está escrito, está registrado na palavra, a gente está refletindo sobre esse momento importante do ministério de Jesus. E vale a pena dizer que quando Jesus estava sentindo na sua alma a tristeza, né? E o que ele estava por passar, ele estava sendo antecipado, né? Sabendo antes o que iria passar, pressentindo o que ele iria passar, ele não se isolou, como algumas pessoas fazem, e acabam entrando em depressão. Não, ele não se isolou. Ele procurou amigos, pessoas mais próximas, que ele pudesse estar próximo, que ele pudesse contar com o conforto daquelas pessoas, a presença e o conforto espiritual para a sua alma, para aquele momento ser superado. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, né, 100% homem, 100% Deus, ele fez questão de ser transparente e demonstrar o seu momento de dificuldade naquele processo, naquele procedimento que era necessário que ele passasse por mim e por você, ok? Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, foi para um lugar chamado Getsemane, que quer dizer prensa de azeite, e ali num pomar ou num jardim, né? Porque quando se dá a ideia de jardim, se imagina um lugar cheio de flores. E ali não era um lugar cheio de flores, era um lugar cheio de árvores. Então, aquelas plantas altas que faziam toda uma beleza naquele local, com um ar de verde, com aquele ar puro, com aquele ar, com uma respiração maravilhosa. E Jesus gostava desse ambiente, por várias vezes ele ia orar com os discípulos. Esse lugar era um lugar conhecido de todos os seus discípulos, inclusive de Judas, que o traiu. Jesus foi para este lugar, né, que é o Jardim das Oliveiras, né, o Monte das Oliveiras, o jardim ali próximo ao no Getsemane, que é prensa de azeite. E ali havia uma fábrica que prensava o azeite, e o azeite, não sei se você tem conhecimento, você vai ficar sabendo agora, é só você pesquisar, você vai ter conhecimento de que o processo do azeite era acontecido em 5 fases. Eu fiz questão de anotar isso para poder compartilhar com você, meu querido amigo, irmão, aluno, aluna do canal Teológico Voz Profética. A primeira fase do processo de depuração do azeite era feito pelo próprio peso das azeitonas, que uma na outra, no seu próprio peso, ela soltava um óleo, um líquido muito puro, que era utilizado para as primícias, ou seja, para o templo. E aí, um segundo processo, o azeite era usado de uma outra maneira, que era para remédio, para cura. Aí sim passava por uma prensa.
Depois, num outro processo, a terceira tirada, né, ou retiragem aí do azeite, terceira prensa, era para se usar o azeite na cozinha. Depois, uma outra prensa ainda maior, que era feito para sabão. E depois, a última prensa, que era o último processo, o azeite usado, o restinho lá de todos os processos de prensagem para acender a lâmpada. E em todos os aspectos, tem muito a ver com Jesus. Ele é a nossa primícia, ele é a nossa cura, né? O Jeová Rafa, o Senhor que sara, ele é Deus, ele cura as nossas feridas, as nossas enfermidades, doenças. O seu ministério ele curou, né? Então ele é o azeite que cura as nossas feridas, que cicatriza, né? Seja ela qual for a doença ou a enfermidade. O azeite, Jesus Cristo foi prensado, sendo prensado e sendo tocado em nós, nós recebemos a cura automaticamente, porque ele, em sua essência, é um ser curador. Ele é o azeite que sara, que cura as nossas feridas. Ele é o tratamento das nossas mazelas, das nossas dificuldades, né? Das nossas situações que nós não somos peritos em conseguir nos ferir, nos machucar com as intempéries da vida, mas não somos tão eficazes em nos curar a nós mesmos. Ou seja, nós precisamos e dependemos dele para sermos curados, né? E ele também é o condimento especial na nossa alimentação. Ele é que nos alimenta, ele é que dá sabor à nossa vida. O azeite na cozinha, ele tem uma grande importância e validade, assim como Jesus, ele traz a nós, para a nossa vida, o sabor, a sua essência maravilhosa, né? Para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso intelecto, para a nossa vida espiritual. E, como sabão, ele é aquele que limpa toda a mancha do pecado, ele é aquele que limpa toda a agrura, tudo aquilo que, todo o resíduo, toda a gordura, tudo aquilo que não presta, ele, quando passa na nossa mente, ele limpa, ele faz uma limpeza forte, pesada dentro da casa, e aí, onde ele passa, o mal tem que ir embora, né? E aí, depois disso, tem o quinto e último processo, que é a lâmpada, ou seja, ele é aquele que ilumina, conforme disse o salmista lá nos Salmos de número 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os pés, né? É o farol baixo, e luz para o caminho é o farol alto, que andando na luz, nós não tropeçamos de maneira nenhuma, nós não corremos risco de nos machucar na caminhada, tendo Jesus. Agora, olha que interessante. Jesus sendo prensado no Getsemane e naquela fábrica, tendo esses 5 procedimentos para a produtividade do azeite que existia na época, será que isso é uma coincidência? Não, não é uma coincidência, é uma cristocidência. Estava tudo planejado, estava tudo premeditado pela mente divina o que Jesus ia passar. São sinais de que a presença de Deus, são sinais de que a vontade de Deus agradável e perfeita estava acontecendo naquele exato momento. Então, daí dá para se ver que nada acontece por um acaso. Tudo tem um propósito no ministério de Jesus. Nada acontece por acaso. Jesus não chorou por chorar, né? Porque ele chorou gotas de sangue, ele chorou lágrimas, né? Lágrimas terríveis, né? De agonia da alma. A alma dele estava chorosa, porque ele carregava sobre si os pecados da humanidade. A tristeza do mundo estava sobre a mente, a alma, o peso do pecado da humanidade estava sobre Jesus. Do passado, dos que viveram antes dele, dos que viviam na época dele, e dos que haveriam de vir, como, por exemplo, eu e você. Então, veja a agonia que Jesus estava passando naquele momento. Porém, ele se prontificou a ser moído, a
passar por todo esse processo para que ele pudesse cumprir a vontade do Pai. Então, tamanha era a obediência e o amor à missão que o Pai lhe deu para cumprir aqui na terra. Esse Jesus é maravilhoso. Quando a gente fala de Jesus, a gente fica empolgado, a gente fica maravilhado, porque Jesus é lindo em todos os detalhes. Jesus é extraordinário na simplicidade, na cumplicidade, não cumplicidade, mas cumplicidade dos seus atos, da sua responsabilidade missionária aqui na terra. E ai de mim, ai de você, se não fosse Jesus, se ele não fosse fiel até a morte e morte de cruz. Então, Jesus foi prensado e ele demonstrou a sua obediência ali no Getsemane, né? Vale a pena dizer, vocês sabem muito bem, que Jesus foi com os discípulos. Jesus foi com 8 discípulos. Aliás, foi com 11 discípulos. Ele tinha 12, né? Ele tinha 12 discípulos. Um tinha saído para traí-lo. E ele sabia disso. Ele sabia o movimento de Judas. Judas não estava com ele fisicamente, mas Jesus estava acompanhando Judas onde ele estava, fugindo com seu intento maligno, maléfico, diabólico, com seu intento de traição. Então Jesus acompanhava Judas onde ele estava. Jesus acompanhava Judas em seu espírito, sua intenção e sua intuição. Jesus sabia. E aí, um dos seus discípulos, né, que passou a ser inimigo do próprio Jesus, comeu na mesa com Jesus, participou dos milagres com Jesus, conviveu com Jesus cerca de 3 anos e meio e agora no final está vendendo Jesus. E quantas pessoas não são assim? Compram e vendem, compram e vendem. Não sei se você já foi vendido. José do Egito foi vendido pelos seus próprios irmãos. Jesus foi vendido por Judas. Então, se você foi vendido por um irmão seu, por alguém, ou está sendo vendido, ou um dia for vendido, vendida, não estranhe, não. É comum isso na Bíblia. Mas Deus está contigo. Ainda que te vendam, o que importa é a sua essência. E não permita que o mal que as pessoas fazem em você mude você dessa pessoa que você é na sua essência. Então, você não pode mudar. Você tem que continuar sendo a pessoa que você é. E quem fez o mal, quem te vendeu, é que vai sofrer as consequências dessa venda covarde que está fazendo da sua vida, como Judas fez da vida de Jesus Cristo. Judas foi um covarde. Por quê? Porque ele vendeu o Filho de Deus. Ele vendeu o amigo. Ele traiu o amigo. Ele foi ingrato. E um dos maiores pecados do homem é a ingratidão. Jesus, quando foi abordado pelos homens que ali chegaram, juntamente com Judas, Jesus poderia muito bem se vingar em Judas, mas Jesus não fez isso. Jesus chamou Judas de amigo, e não foi um ato de falsidade, porque realmente Jesus o considerava como amigo. Mas Judas nunca considerou Jesus como amigo e nunca viu Jesus como Deus. Tanto que quando Judas chega para se apresentar a Jesus com a sua cara mais cínica, né? Ele diz Rabi, que significa mestre. Ele reconhece Jesus como mestre, mas não reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Por isso ele vendeu Jesus. Se ele reconhecesse Jesus como Senhor da sua vida, jamais ele teria vendido Jesus. Mas ele via Jesus como um mestre. Ele via Jesus como alguém poderoso. Ele tinha visto Jesus se sair outras vezes de situações embaraçosas. Ele pensou, eu vou vender Jesus por 30 moedas de prata, ele vai se sair mais uma vez e eu vou ficar com as 30 moedas. Só que ele se deu super mal, deu ruim para Judas. Por quê? Porque naquele momento era lícito que Jesus fosse traído e era o tempo, o momento dele ser entregue aos seus algozes,
para ser preso, para ser açoitado, para ser morto e ser ressuscitado pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor que ressuscitou a Jesus. Era necessário. E Judas foi o instrumento do mal, se fez ser um instrumento do mal para que cumprisse as Escrituras. E Judas se fez passar por diabo. Tanto que, antes de Jesus passar por esse período, num jantar, momentos antes, ele disse: um de vós é o diabo. Um de vós é o diabo. Ou seja, Jesus já conhecia no coração e na intenção o que, como diz no Nordeste, né, o cabra estava pensando. Jesus conhecia e conhece a intenção e o pensamento, o sentimento, o maquinar do homem. Jesus conhece de perto e de longe. E Jesus já sabia a intenção de Judas ali na mesa. E aí os discípulos, Jesus, mas quem será? Sou eu? Não, aquele que colocar a mão, né, para comer aqui no meu prato. E aí Judas vai e coloca a mão. Né, espontaneamente. Já estava premeditado cada passo, cada movimento, cada ação de Judas para que se cumprisse as Escrituras. E o tempo todo Jesus dando a ele uma oportunidade de não traí-lo. E até depois da traição, Jesus dando a ele uma oportunidade de se arrepender. Pensa em um ser que gosta de dar oportunidade para quem não presta. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então aqui eu falei sobre 3 seres, né? Mas os 3 têm uma só divindade. Então, Jesus estava dando o tempo todo oportunidade para que Judas se arrependesse, mas o cabra era tão ruim, não prestava mesmo, que ele não se arrependeu. Veio nele um remorso quando ele viu que Jesus se entregou aos seus algozes, que vieram com tochas acesas, com varapaus, que vieram com ignorância, e Judas ali fez um código com eles, disse assim, aquele que eu beijar é esse, porque todos eles se vestiam igualmente, todos eles, 3 anos e meio com a mesma convivência, se pareciam muito, usava aquele kippah na cabeça. Então, Judas falou, não, eu sei quem é, eu sei onde eles estão, eu vou beijá-lo. Aquele que eu beijar esse, você pode prender. Então tá bom, vamos lá. E aí Judas levou aqueles homens, aqueles principais das sinagogas, né? Aqueles homens armados para prender Jesus, traindo Jesus por 30 moedas de prata. E tem pessoas que vendem Jesus hoje até por menos. Olha só que situação. Pior do que Judas. Vendem Jesus até por menos. Será que você está vendendo Jesus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua consciência? Como é que está a sua conduta? Então pense, Jesus está lhe dando uma oportunidade de se arrepender, de obter a salvação. E aí Judas fere Jesus com um golpe muito forte para quem é um amigo. Geralmente você é traída por pessoas que lhe amam, por pessoas que você ama, por pessoas que você acredita, que você não espera. Esse é o pior efeito da traição. A traição vem de pessoas que você jamais imaginou ou que você não queria que acontecesse. Não são pessoas estranhas que traem, que nos machucam, são pessoas próximas de nós. Então, quem traiu Jesus era uma pessoa próxima dele, que andava com ele, que sabia onde ele estaria naquele momento. E aí Jesus poderia jogar na cara de Judas, falar, olha, eu fiz tudo isso por você, fiz aquilo, tal, te ajudei, te escolhi, te chamei, te capacitei, deixei você participar comigo do meu ministério durante esses 3 anos e meio para você fazer isso, mas Jesus não falou nada. Jesus não lançou em rosto o que ele havia feito por Judas. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram esse episódio de Jesus, quando ele está prestes a ser preso no Getsemane ali, né, quando ele, depois de orar. E só João diz que, ele narra,
que quando chegaram até Jesus, Jesus foi até eles antecipadamente, porque Jesus não via a hora de cumprir o que era necessário que ele fosse feito. Ou seja, Jesus não deixava para depois o que era para ser feito naquela hora. É agora. Então, a quem vocês buscais? E aí eles responderam, a Jesus, o Nazareno. E aí Jesus respondeu, sou eu, ou eu sou eu. Quando Jesus responde, sou eu, diz o evangelista João, que Judas e eles todos caíram para trás. E eles ainda caídos, se levantando, Jesus disse, a quem vocês buscais mesmo? E eles disseram, Jesus o Nazareno. Ele disse, sou eu, estou aqui. Estive tanto tempo com vocês aí, tudo que eu falei abertamente, vocês nunca vieram me prender, não me prenderam porque não quiseram. E agora vocês estão vindo com vara-paus, não há necessidade disso, para que isso? Nesse mesmo momento, Pedro já violentamente, pega a espada e tora, como diz no Nordeste, tora a orelha de Malco. Tora a orelha de Malco. Malco perdeu a orelha. E Jesus, ferido por um beijo, ferido pelo ato de traição, ainda com palavras de doçura, disse a Pedro, não faça isso, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Poderia eu pedir a meu pai agora que mandasse 12 legiões, e ele mandaria se fosse necessário. Mas longe de mim não passar por esse processo, não fazer o que o pai me mandou, o que o pai me enviou para fazer. E aí Jesus pega a orelha descolada e gruda no local, e Malco, então, tem a sua orelha restaurada no momento que Jesus está sendo ferido, magoado, aborrecido, entristecido, traído, ferido na alma e no espírito, passando pela maior das suas agonias e amarguras, ele, com doçura, cura uma pessoa. Que Jesus lindo! Que Jesus maravilhoso! Vale a pena servir a esse Jesus? Claro que vale. Você pode estar decepcionado com tudo e com todos, mas com Jesus não, porque Jesus não falha, ele é fiel, ele é doce, ele é a doçura, ele é a coisa mais essencial que o homem pode ter na vida. É Jesus. Jesus é maravilhoso. E o texto bíblico diz que Jesus foi, voltando um pouquinho, o texto bíblico diz que Jesus foi para o Getsemane. E lá, com 11 discípulos, porque um tinha ido traí-lo, com 11 discípulos, ele deixou 8 em um lugar, disse a eles assim, ó, ficar aqui, assentar aqui. E aí Jesus foi um pouquinho mais adiante e deixou os outros 3. Agora vocês 3 fiquem aqui. Estava com 11 discípulos. E aí, a distância de um tiro de pedra, diz a Bíblia, ele foi um pouquinho mais adiante. E ele se prostrou e orou. E isso é importante, eu quero frisar aqui. Por que eu quero frisar aqui que ele se prostrou? Porque não era, nunca foi costume dos judeus orar de joelhos. Sempre os judeus oraram em pé e movimentando o corpo. Porque os judeus entendem que movimentando o corpo, no momento da oração, o corpo também está orando. O corpo também está apresentando-se a Deus. Então você vê os judeus orando ali no Muro da Lamentação, acho que você já viu, né? Talvez você nunca foi a Jerusalém ou a Israel, mas você já viu em vídeos? É porque eles acreditam que o corpo também fala, o corpo também tem que se movimentar em oração a Deus. E Jesus, nesse momento no Getsemane, ele dobra, ele se prostra, ele se humilha, ele desce na presença do Pai, o Todo-Poderoso. Dá-se a entender, alguns até dizem que foi daí, a partir daí, que criou-se o hábito de orar de joelhos. Porque Jesus orava como qualquer judeu. Mas nesse momento, ali no Getsemane, ele orou de joelhos. E quando ele orou de joelhos, ele falava dos seus sentimentos ao Pai. E antes aos discípulos ele disse assim, gente, eu preciso orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ele sentia o gosto, o sabor da morte na boca, no seu paladar, tão forte que era a presença da morte cruel e cruenta que ele haveria de passar. O peso do pecado e da morte da humanidade toda estava sobre ele. Inclusive, nos seus poros, era tão real, tão presente, tão latente, que os seus poros, ao invés de transbordar em suor, começou a transbordar em gotas
grandes de sangue. Era um estado de alta, alta aflição, essa é a palavra. Era um estado de altíssima aflição que Jesus estava passando e sofrendo. Momentos de gemidos inexprimíveis. Na alma ele estava sentindo. Jesus estava sentindo aflição profundamente profunda, porque ele estava sentindo em si o peso do pecado da humanidade. Está escrito no livro de Gálatas que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos os homens estavam perdidamente perdidos. E Jesus estava tomando sobre si o peso do pecado horrível, mal cheiroso da humanidade naquele momento. E aí, Jesus deixou 8 discípulos e foi mais adiante. Deixou 3 discípulos e foi mais adiante. E aí Jesus voltou. Quando ele volta, cadê os discípulos? Estavam dormindo. Porque a Bíblia diz que estavam pesados seus olhos, eles estavam dormindo. E aí Jesus disse, ei, amigos, acordem. Nenhuma hora podeis velar comigo. E eles olharam assim para Jesus, sem saber o que dizer, com vergonha. E aí Jesus voltou a orar. Aí Jesus voltou novamente, eles estavam dormindo de novo. E Jesus disse, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito é forte, né? Então, Jesus estava precisando dos discípulos para confortá-lo ali naquele momento. E diz a Bíblia, que veio um anjo e o confortou. Jesus estava precisando de conforto naquele momento. De amizade, de amigos, de companhia. Se Jesus precisou, imagine eu e você. A Bíblia diz que amigos são mais chegados que um irmão. Há momentos na nossa vida em que nós precisamos de amigos, sim. Então, por isso que é importante construir amizades boas. Por quê? Porque o ser humano não foi criado para viver só. O ser humano foi criado para viver em comum acordo, em conjunto, em comunidade. O ser humano foi criado para viver socialmente sociável. O ser humano não foi feito para viver só. E aí Jesus se decepcionou, né? Com os discípulos, seus amigos que estavam com ele lá, estavam dormindo. Mas ele entendeu. Jesus é misericordioso, ele entendeu, ele compreendeu a fraqueza dos discípulos. Naquela noite, não puderam velar com Jesus nenhuma hora. Veja a fragilidade da matéria humana, a fragilidade dos discípulos de Jesus. Então, 11 dos seus discípulos estavam ali. Ele queria estar perto dos discípulos. Foi confortado pelos anjos, estava com a presença dos discípulos dormentes, que ficavam, né, pestanejando e dormindo, dormiram mesmo. E Jesus fez uma pausa de oração. Orou, os discípulos estavam dormindo, voltou a orar. Segunda oração. Voltou, os discípulos estavam dormindo, voltou a orar. Quando Jesus ora, encontra-os dormindo, ele poderia desanimar ali, não é? Mas ele não fez isso, ele voltou a orar. Isso mostra insistência, isso mostra perseverança na oração. Jesus entendia e compreendia que era somente através da oração que ele ia conseguir passar todo aquele processo. E na nossa vida não é diferente. Nós só vamos vencer as nossas batalhas espirituais através da oração. A palavra orar vem de ores, do latim, que significa boca. Ou seja, no sentido espiritual, abrir a boca da alma rumo ao infinito para receber de lá o alimento desejado. Assim como, por exemplo, a mãe pássaro leva até o filhote o alimento no ninho, quando este não pode ainda se alimentar, abre o bico e ela coloca ali o alimento. Então, toda vez que oramos, abrimos a boca da alma rumo ao infinito para receber de lá o alimento, o nutriente necessário para vencermos e superarmos todas as lutas e dificuldades. Então, na oração, nos fortalecemos para vencer o mal, a dificuldade, o pecado, o mundo, o diabo, as nossas lutas, batalhas espirituais na mente, batalhas que estão por vir.
é através da oração que nós nos tornamos vencedores. Tem até um hino da harpa que diz assim: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e clamando ao Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. E aí o escritor do hino da harpa ele diz assim: com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Então, devemos pegar o modelo da vida de Jesus e trazer para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Ou seja, nós não podemos viver sem orar. Nós não podemos viver sem oração. Orar é falar com Deus, expor a Deus, o eterno Jeová, o Todo-Poderoso, a nossa necessidade. É se relacionar com Deus, é comungar com Deus. Orar é se relacionar com Deus, é falar com Deus, é sentir o céu descendo, ou você subindo, é você tocar o mundo espiritual, é você se comunicar. A criatura com o Criador se comunica através da oração. Toda oração deve ser feita em o nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas oram em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Essa oração, quando é feita ignorantemente, ela é até aceita por Deus por graça, bondade e misericórdia, porque Deus sabe a intenção do orador nesse momento. Mas não é correto. O correto é orar em o nome de Jesus ao Pai, e toda oração que é feita com a presença do Espírito Santo ali ao seu lado. Então, ore a Deus em nome de Jesus com a presença do Espírito Santo. Está a Trindade, ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, junto com você no momento da oração. Nenhuma oração que você fizer será feita só, porque o Espírito Santo estará ao seu lado e Deus vai ouvi-lo. Os ouvidos do Senhor estarão inclinados para lhe ouvir. É uma linguagem até antropomórfica, que você vai aprender um pouquinho depois em outra matéria chamada antropologia ou antropomorfismo, que são as formas de Deus como humano, para que ele seja entendido e compreendido, assimilado pela mente humana, para que o homem possa entender como Deus trabalha, como se manifesta e se revela ao homem. Amém? Glória a Deus. Se você puder compartilhar aí, vai ser um prazer, tá bom? Ative o sininho, se inscreva no canal e nós vamos continuando aqui. Estamos falando hoje, aula de Cristologia, sobre Jesus no Getsêmani. E aí, a Bíblia narra no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, né? Em João capítulo 18, em Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus capítulo 26, ali em diante, fala sobre Jesus no Getsêmani. Estamos falando sobre isso. Para você que está chegando agora, fique à vontade, sou o pastor Rubens Santos, é um prazer recebê-lo aqui no canal Teológico Voz Profética. Então, Jesus começa a orar. E quando ele começa a orar, ele começa a se derramar em lágrimas e em gotas de sangue. E quando aquela gota de sangue toca o chão, é como se aquela gota de sangue tocasse o templo. O que o templo tem a ver? Porque o templo, o lugar sagrado, ficava próximo dali. Então estava acontecendo vários episódios ao mesmo tempo, no mundo físico e no mundo metafísico, no mundo físico e no mundo espiritual. Quando a gota de Jesus tocava ali ao chão, era uma gota inocente, uma gota pura, que tocava na terra, da mesma essência, da mesma matéria, da mesma substância que o homem fora feito, lá no livro de Gênesis. E vocês sabem muito bem, que quando Adão pecou e Eva pecou, Jesus fez uma vestimenta de cordeiro para cobrir a nudez do casal. Ou seja, alguém teve que morrer para que a vestimenta provisória fosse colocada em Adão e Eva.
Se alguém teve que morrer, houve sangue. O sangue do cordeiro que tipificava, que simbolizava o sangue de Cristo que seria derramado na cruz. Mas uma gota de sangue de Jesus tinha sido derramado antes da cruz, ali no Getsemane. Veja que profundo esse acontecimento. Que também faz alusão ao sangue que Abel derramou quando Caim matou Abel. E o sangue de Abel clamava por justiça, até chegar o outro sangue inocente, que era o sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus toca na terra, a mesma que tinha recebido a gota de sangue de Abel quando foi morto pelo seu próprio irmão injustamente, há um efeito espiritual, há um efeito revolucionário, atmosférico e metafísico no mundo espiritual e na terra ali naquele momento. Então, vários significados acontecem no momento que Jesus derrama a sua gota de sangue. Ele transpira em gotas de sangue, sangue puro, inocente, tuf, ali na terra. Quando a gota do sangue de Jesus é derramada ali na terra, acontece algo no mundo espiritual. Acontece algo premeditado por Deus. Amém? Acontece algo premeditado por Deus. E eu vou ter que encerrar por aqui. Eu vou ter que dar continuidade neste mesmo assunto num outro momento. Por quê? Porque a bateria do meu notebook agora, gente, está descarregando. Bem agora que o assunto está começando a ficar interessante, a bateria do meu notebook está descarregando. Então, para eu não levantar daqui agora, para buscar a bateria, colocar na tomada e tudo, então eu vou encerrar por aqui esse breve comentário que eu fiz sobre Jesus no Getsemane. Já são aí quase 1 hora falando. Passa rápido, para mim é 5 minutos. E tem muito mais coisas para falar aqui, viu, gente? Muito mais. Eu não saí nem da introdução. Acredita? Nem saí da introdução. Não estou sendo orgulhoso nem vaidoso, não. É verdade. Nem saí da introdução. Mas eu vou voltar sobre esse assunto. Tá bom? Vou voltar sobre esse assunto. Você não perde por esperar. Nós vamos falar sobre Jesus no Getsemane, o episódio em que ele estava orando que a gota de sangue foi derramada e daí por diante. Tá bom? Mas antes de você finalizar, se inscreva no canal. E você que quiser aprender mais da palavra de Deus e participar do curso teológico Voz Profética pelo Itadesp e adquirir os livros, essa riqueza de conhecimento, é fácil, é simples. Basta você entrar em contato conosco, você vai adquirir um desses livros, um por um. O livro do curso básico são 20 livros. O curso médio, 30 livros. O curso bacharel, 40 livros. É uma riqueza, gente. É uma riqueza maravilhosa. Para quem ama a palavra de Deus, é um poço infinito de conhecimento maravilhoso. 40 livros, o bacharel. 30 livros, o médio. 20 livros, o básico. É só você adquirir. E se você não quiser adquirir, amém, não tem problema nenhum. Você vai assistindo as aulas, vai me seguindo e vai indicando aí para que outras pessoas possam aprender juntamente com você e comigo a poderosa palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Compartilhe e você recebe também o seu certificado, viu, gente? Vou mostrar para vocês aqui futuramente o certificado para que você possa entender como que você vai receber o seu certificado com total segurança em sua casa via correio para todo o Brasil e o exterior, tá bom? Eu sou seu amigo, pastor Rubens Santos, e eu quero tão logo voltar neste mesmo assunto para a gente dar continuidade, tá certo? Deus abençoe. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu vou encerrando por aqui essa live. Deus abençoe.